história da Constituição, 1824. Perfeito. Bom, o Brasil fica independente em 7 de setembro de 1822 e o primeiro passo para o país ser formado é a sua institucionalização, coloquemos assim. O país precisa de um organismo legal. E como é que você cria um organismo legal? O primeiro passo é sempre a Constituição. Então, o imperador Dom Pedro II, na época, juntamente com José Bonifácio, Dom Pedro I, perdão, reuniu, juntamente com José Bonifácio, uma equipe de notáveis, né, que acabaram se tornando os componentes da Assembleia Constituinte de 1823, que, por sua vez, se dividiu em duas facções. Você tinha os democratas, que eram a favor de uma Constituição numa toada mais liberal, europeia, com o parlamento tendo uma maior proeminência, o imperador mais como uma figura decorativa, e você tinha a facção absolutista que queria que o imperador fosse o chefe do executivo e da nação como um todo, chefiando funções tanto de Estado como de governo. A Constituinte teve um trabalho muito interessante, né, ao longo do seu período de funcionamento, mas o Dom Pedro I, com a verve que ele tinha, que tendia muito mais para os absolutistas, juntamente com José Bonifácio, que era o líder da facção parlamentar pró-absolutismo, eles fizeram uma manobra, fecharam a Assembleia Constituinte, afirmavam que era por uma questão de emergência, que estava demorando demais, etc., e o Dom Pedro I resolve outorgar uma Constituição que ele mesmo escreveu com a ajuda de alguns juristas, alguns parlamentares da facção absolutista. E nós temos a nossa Constituição de 1824, né? Que por mais que tenha sido outorgada, não tenha sido feita por um corpo legislativo, ela pode ser considerada a Constituição mais livre que nós tivemos, né? Dentre as nossas 7 constituições ao longo da nossa história independente. Apesar, claro, você tinha todos aqueles efeitos da época, né? Ela era estamentária, a divisão de classes do Brasil era outra, você ainda tinha escravidão, que a família imperial sempre teve na vanguarda da luta contra ela, vale a pena dizer isso, né? A família real brasileira não era escravocrata. E ela tinha um dispositivo muito interessante, se eu não me engano é o seu artigo 142 ou 146, agora não vou me lembrar, que dizia que tudo aquilo que é matéria infraconstitucional, ou seja, que pode ser debatida sem ser inserida na Constituição, deveria passar pelo parlamento e ser apenas uma simples lei. Não devia constar na Constituição, entendeu? Como é a Constituição de 1988, que legisla sobre absolutamente tudo da vida nacional. O brasileiro é tutelado do berço ao túmulo. Então a Constituição de 1824, ela dava essa liberdade ao povo brasileiro e ela também deixava o poder legislativo livre para apreciar outras matérias. Navegação, educação, saúde, comércio, defesa nacional, etc. Enquanto que ela, inspirada no modelo francês de Benjamin Constant de 1814, foi a Constituição da Restauração Bourbon, ela instituiu um quarto poder, né? O chefe do Conselho de Ministros era o chefe do Poder Executivo e o imperador era o chefe do Poder Moderador, que teria como função equilibrar o jogo da tripartição de poderes, né? Não deixar com que nenhum poder se sobrepusesse diante do outro. O legislativo não assumir funções judiciárias, o judiciário não assumir funções do legislativo e do executivo, como acontece hoje em dia, né? Acontece? Não sabia, acontece. Não. A gente não pode dizer que a gente sabe, né? Vai que fecha um podcast aqui. E foi isso que aconteceu. Então, o Dom Pedro II, por exemplo, Dom Pedro I e Dom Pedro II, que eram os chefes de Estado como imperador, eles tinham como atribuições dentro do poder moderador nomear os ministros da Suprema Corte, nomear os chefes das missões estrangeiras, vetar algum projeto de lei que o poder executivo e o legislativo tivessem em disputa, o imperador entrava como árbitro, né? E o mais interessante do poder moderador é que desde que a República foi proclamada no golpe de 15 de novembro de 1889, o Brasil está em busca desesperada por um novo poder moderador. Durante muito tempo, as Forças Armadas assumiram esse papel através das suas intervenções ao longo da nossa história, né? Os diversos estados de sítio, as tentativas de golpe, as revoluções. E hoje, na nossa Sexta República, o Supremo Tribunal Federal assumiu essa função de facto, coloquemos assim, né? De jure, o Brasil tem 3 poderes, mas de fato, hoje quem assumiu essa função que ficou encarnada no nosso ethos nacional, digamos assim, foi o Poder Judiciário. E de que forma o poder moderador foi exercido na prática? Lá no século XIX. Sim, não, o imperador ele dirimia conflitos. Você consegue lembrar de algum exemplo? Ele era um grande árbitro das questões. A Princesa Isabel usou, né? A Princesa Isabel usou ela aboliu a escravidão em 1888, né?
numa disputa muito grande entre os interesses do país. Ela ela dissolveu, né? E aí Sim, fez valer e sim. montou outro E gabinete. o imperador também tinha a função de dissolver o parlamento para chamar novas eleições, né? Caso nenhum dos dois partidos, os liberais e os Se falava conservadores, de conseguissem parlamento às maioria. avessas, né? Sim, sim. Era um parlamento às avessas porque o poder, o executivo, na figura do presidente do Conselho de Ministros, e o poder moderador na figura do imperador, tinha um poder muito grande, né? Eu acho que a gente colocar o imperador como sendo um simples árbitro é uma leitura muito legalista, entendeu? Muito em cima da letra da lei. Porque, na realidade, o imperador podia, se ele quisesse, né? Se o interesse pessoal dele, por exemplo, Dom Pedro II não gostava de uma maioria parlamentar que se formou ali, então vou fechar o parlamento aqui e proclamar novas eleições, né? Ele nunca fez isso, né? Pelo que eu me lembro, não existem relatos históricos que ele tenha tido esses rompantes autoritários, assim, até porque não era da personalidade Não era do dele. perfil dele. Não era do perfil dele, né? Ele dizia, né? Eu preferia ter sido professor do que ter sido imperador, né? E também uma coisa que, abrindo um pequeno parênteses aqui na história, uma coisa que me deixa um pouco incomodado nessa questão foi a falta de reação da monarquia quando o império foi derrubado, Também. né? Isso realmente O Dom foi... Pedro II, ele, então tá bom, né? O Major Solon foi avisar ele lá que ele É. estava sendo afastado, ele tá bom então, né? E o neto dele, não sei se era o neto dele que estava aqui no Brasil, desesperado, mandou uma carta para ele, ele falou, meu avô, o que que eu faço? Não sei o que fazer aqui, eles estão aqui tentando me prender, ele só assim, meu neto, sirva o Brasil. Só isso. Aí acabou. Né? Nunca mais voltou, por mais que exista um movimento, né? Nunca mais voltou, eu não acho Sim. que vai, não acho Isso que aí vai foi retornar. triste. Eu também acho que não. Não volta mais. As guerras de Stalin foram suas atrocidades. Esse livro prova e documenta isso. Não perca a oportunidade de comprá-lo com excelente desconto. 40% de desconto até o dia 30 de junho. Não perca, hein?